Hello, meus amores! Bem-vindas a mais uma aula do nosso desafio Tutorial da Mamá. Tô muito feliz que estamos na penúltima aula, porque foi uma semana muito intensa e de muito conteúdo, muito agregadora de maquiagem. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito com as aulas. Fiquei muito feliz do feedback que eu recebi de vocês. Eu tô vendo todas as mensagens, tentando responder todas também, fazendo o possível. Então não deixem de mandar o feedback de vocês. Quero muito saber o que vocês acharam, se ficaram com dúvidas, se foi esclarecedor, se aprenderam, se executaram, porque nosso combinado aqui desde a primeira aula era executar tudo que eu ensinasse, né? E tomar nota também, porque a gente tem que lembrar depois. Mas executar, gente, é a coisa mais importante, então não deixem de executar. Eu tô falando isso porque a aula de hoje, se você não executar, você não vai conseguir aprender finalmente. É uma coisa de prática diária e você vai refinando e vai deixando aquele traço mais sofisticado conforme você vai praticando, entendendo onde você está errando e melhorando esse ponto, tá? Então, para a nossa penúltima aula, nesse sabadão, vamos falar sobre o quê? Olhos. Porque a gente já falou de make de alta cobertura, make básica, make glow. Tá, o que tá faltando? Foco nos olhos, meus amores. Delineado perfeito. E é hoje que você vai aprender, viu? E como colar cílios postiços. Os dois temas eu vou trazer a técnica mais fácil de você aplicar no seu dia a dia, que é como eu aprendi, como eu desenvolvi pra mim mesma, pra me adaptar e conseguir colocar isso na minha rotina. E hoje eu faço o que eu nem tô vendo mais. Mas antes de começar a aula, eu queria falar pra vocês que amanhã, domingo, é a nossa última aula e a mais importante dessa semana. Essa aula vai acontecer no meu Instagram. Vai ser uma live às 8 horas da noite. Não percam, porque é a aula que vai finalizar, que vai fechar com chave de ouro essa nossa semana de aulas de automaquiagem. E eu vou dar uma notícia muito especial que eu tenho pra contar pra vocês. Também tem o sorteio do kit de maquiagem super incrível que eu montei pra presentear uma de vocês, né? Então, amor, vocês não vão perder essa aula amanhã na minha live, né? Por favor, quero ver todas vocês lá. Vai ser muito importante e muito especial ter todas vocês que estiveram comigo nessa semana, aprendendo todos os ensinamentos nessa aula de finalização e esse início de uma nova etapa da maquiagem na minha vida. Nas aulas anteriores, eu já inseri o delineado pra vocês de uma forma mais prática, de uma forma mais leve, com sombra, com lápis, esfumando, aquela coisa que não precisa de tanta precisão, não precisa ficar aquele traço super marcadinho, certinho. Mostrei pra vocês opções de delineados com lápis e com sombra que são super fáceis de fazer no dia a dia, rapidinho. E a ideia deles é ficar esfumado, não ficar tão marcado, não ficar certinho. Então é mega prático, ainda mais pra você que não tem tanta precisão na mão. Então agora vamos aprender com delineador. A parte que assusta todo mundo, né? Aquela bicho de 7 cabeças, o delineador não consigo. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Calma, amada. Aqui nessa aula eu vou explicar pra você como vai ser mais fácil de você fazer, tanto num olho mais amendoado, assim, mais puxadinho como o meu, quanto num olho mais arredondadinho. Então eu vou dar essas duas opções pra vocês. Mesmo eu não tendo esse olho, eu trouxe um exemplo e vocês vão ver que vai ser bem prático. Então, primeira coisa que você tem que saber, qual é o delineador mais prático pra você usar no seu dia a dia, que vai ser mais fácil, que vai te dar maior precisão na mão, que vai ser fácil de você construir o seu delineado aos poucos, é o delineador de caneta. Esqueçam completamente qualquer outro tipo de delineador. Ah, delineador em gel, mas eu tenho aquele que é um pincelzinho e chute assim, não pode. Esquece qualquer outro tipo de delineador, principalmente se você for iniciante, porque se você for iniciante, você vai precisar de algo que te dê mais segurança, que te dê mais precisão e que seja fácil de corrigir se você errar. Então o delineador de caneta é sempre a opção mais prática. Existem vários tipos de delineadores de caneta, inclusive vários tipos adaptados, que é tipo um carimbinho, que é uma flechinha, que já é entortadinho. Gente, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa, procurem os produtos mais tradicionais, mais simples, porque essa coisa de truquezinho que dá super certo, que nossa, você vai carimbar e já vai ficar com o delineado. Não existe milagre, não existe amadinha. Você vai aprender nesta aula que milagre não existirá. Você vai ter que aprender a técnica e vai ter que executar ela dia a dia até você pegar a prática. Ninguém nasce sabendo nada. Assim como você aprendeu a escrever, você vai aprender a fazer o delineado. Vai ser muito prazeroso, porque à medida que você for construindo o seu delineado e que você for melhorando na técnica, você vai se sentindo cada vez mais maravilhosa. É a autoestima que eu falo, que fica
fiquei elevadíssima, entendeu? Fiquei elevadíssima. E aí, dentro dos delineadores de caneta, o que vocês têm que prestar atenção? Eles sempre têm que ser à prova d'água, pra você estar pronta aí pra qualquer situação que aconteça no seu dia a dia ou numa ocasião especial. Você pode ir pro casamento, chorar horrores. Imagina aquele delineador vazando tudo, rasgando toda a maquiagem, ficando tudo preto. Nossa, não, esquece. Segunda coisa, você tem que prestar atenção também na pigmentação do delineador. Ele tem que ser muito pigmentado, tem que ser pretinho mesmo, sabe? Opte sempre por aquele produto que vai te dar 100%. Não adianta você comprar um delineador que ele é aguado, ele fica acinzentado. Pra fazer isso, gente, você pega uma sombra cinza e faz o delineado. Pra gente ter aquele olho marcado incrível, tem que ter bastante pigmentação, tem que ficar pretinho. E a terceira coisa que eu acho muito importante, acho que é a mais importante dessas três, é que ele tem que ter a ponta bem fina. Por quê? Porque quanto mais fina a ponta do seu delineado, mais sofisticado vai ficar o seu traço e mais fácil será para você corrigir errinhos. Porque você vai fazendo aos poucos, o traço é fino, você não marca tudo de uma vez, não fica aquele traço super grosseiro, depois pra arrumar é horrível, já tem muito produto ali, faz uma meleca. Optem sempre por delineadores com a ponta mais fininha possível. Eu trouxe 3 marcas de delineadores de caneta, que eu gosto bastante, e vou falar qual que é o meu preferido. Primeiro é o da linha Mariana Saad, com a Oceane, que os produtos da Mariana, eu já falei pra vocês, são muito bons. E realmente esse delineador é bem pretinho, ele é super sequinho. Eu vou até aplicar com vocês aqui na minha mão pra vocês verem. Ele é bem pretinho. E depois que seca, eu vou passar a mão pra vocês verem. Ele não sai do lugar. O negócio é babado. Ele, dos 3 que eu vou mostrar, é o que tem a ponta um pouco mais grossa, tá? Mas, ó, eu coloquei ele deitado e tracei. Se eu colocar ele um pouco mais como um lápis, tem um traço mais fininho. Tô passando a mão. Ele não borra e também não perde a cor, ficou impecável. Meu preferido é o Tattoo Liner da Kat Von D. Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que ele é o meu preferido, que eu amo, sou apaixonada e que eu não abro mão de ter esse delineador nas minhas coisas. Já faz acho que uns 3 anos que eu uso e eu sempre indico. Por mais que seja um produto de valor um pouco mais elevado, ele realmente é muito bom. Ele ajuda muito quem é iniciante e ele também rende bastante, porque como ele não deposita tanto produto, você vai depositando aos poucos, você acaba economizando o produto, entendeu? Não usa produto demais sem necessidade. Vou traçar aqui com vocês, ó. Olha a finura, é muito perfeito. E ele é tão pigmentado quanto, tá? E aí o terceiro e último delineador que eu gosto muito também é o Cat Eyes da Mari Maria. Também a ponta dele é bem fininha, tá vendo, ó? Risca mais grosso, mas também risca mais fino. E é bem pretinho. Todos eles são bem sequinhos, ó. Não mancha, não transfere, não nada. Clim! E olha só quem está pertinho de você e já com o olho pronto. Eu fiz um olho aqui já para demonstrar para vocês a angulação do delineado. Então antes da gente começar a traçar, vou mostrar para você onde ele tem que ficar. Então vendo aqui o pezinho da minha sobrancelha, a ponta do meu delineado ela tem que ir numa direção reta até o pezinho da minha sobrancelha. Se eu traçar um traço reto, eles vão se unir. Essa é a intenção. Tudo tem que ser muito interligado na maquiagem, tudo tem que ter uma certa simetria. Não é legal, tipo, se o seu delineado apontar pra cá, ou se o seu delineado ficar muito em pé. Então ele tem que ter uma simetria com a sua sobrancelha. A angulação correta você só vai descobrir conhecendo a sua sobrancelha, o seu rosto, enfim. Então você vai sempre colocar o seu pincel ou o seu delineador, enfim, só pra você se posicionar na ponta da sua sobrancelha e vai descer em direção ao seu canto externo. E ali você vai saber qual é a angulação do traço que você tem que fazer no seu olho. Na maioria dos olhos, né, sendo mais arredondados, o olhinho um pouquinho mais caidinho, a pálpebra um pouquinho mais caidinha, ou assim, como o meu, ou até mais puxados, enfim, a angulação normal é mais ou menos na casa ali dos 30 graus, quase 45 graus. Se você for colocar aqui, ó, reto aqui, ó, tá vendo? Ela não é 45 graus, porque 45 seria aqui. Ela é um 30, um 25 graus, talvez. Sempre vai ser assim, nessa angulação, mais ou menos, tá? Inclusive, eu vou demonstrar com o olho redondinho pra vocês verem que também é a mesma angulação. O que muda do olho redondinho é um leve detalhe que a gente não vem com o delineador até esse cantinho mais externo. A gente começa a subir ele antes
pra levantar o olhar. E não chega com essa parte de baixo aqui até o cantinho. Não chega com essa parte de baixo aqui até aqui. A gente termina ela um pouco antes de terminar o olho. Vocês vão entender quando vocês verem a imagem. Eu vou pegar aqui a minha canetinha, então. Eu já sei a angulação correta. Minha sobrancelha tá se conectando aqui junto com o canto externo do meu olho, tá? Vocês vão ver como essa canetinha é precisa e como é importante que ela seja fininha, porque eu gosto de construir o delineado aos poucos. Eu acho que é mais fácil, eu acho que é menos margem pra você errar, e se você errar, é super fácil de corrigir. Você vai usar a haste flexível que eu te mostrei lá na aula de instrumentos e vai corrigir só certos pontinhos, porque como o pincel é ultra fino, ele vai ter traçado algo bem delicado. Então, a primeira coisa que eu faço antes de usar o delineador é sempre marcar o meu côncavo, tá? Eu uso um pó bronzer, no caso esse que eu vou usar é da RK by Kiss hoje. Ele é muito legal, ele é bem parecido com aquele da Too Faced que eu mostro pra vocês em várias aulas. Pego ele com um pincelzinho de esfumar. Pode ser uma sombra marrom médio, assim, um café com leite. Uma sombra marrom que seja um marrom médio pro seu tom de pele. Ou pode ser o bronzer que você usa no seu rosto mesmo, não precisa ser necessariamente uma sombra, tá? Eu sempre demarco meu côncavo independente do que eu for fazer no olho. Se eu for fazer delineado, se eu não for fazer delineado, se eu for usar sombra, se eu for fazer só um olho com máscara, eu sempre marco o delineado, porque isso dá profundidade pros nossos olhos. Pra você que tem a pálpebra bem curtinha, isso é muito importante, porque você não tem tanta profundidade na pálpebra e você precisa criar essa profundidade. Então não deixe de marcar o seu côncavo. Onde é o côncavo, gente? Quando você encosta o pincel, é a curva do seu globo ocular. Tá vendo aqui, ó, que afunda o pincel? Sempre, por mais que a sua pálpebra seja mais curtinha, mais esticadinha, sempre quando você encostar o pincel, você vai sentir onde é a curva do globo ocular, onde o seu olho começa a virar. Então, é ali que você vai encaixar o seu pincel e fazer o movimento de vai e vem do seu côncavo. Como eu falei desde a primeira aula pra vocês, eu sempre gosto de marcar e já puxar ele sentido a minha sobrancelha. Então, lembram que eu falei da parte que tem que ser simétrica, que os pontos têm que ser interligados e tudo mais? Eu também gosto de unir a sombra. Então, a sombra ela vai fazer uma conexão com a minha sobrancelha e com o delineado, como vocês podem ver aqui desse lado. Que ó, ela vem daqui e ela chega aqui, não tem que ficar marcado, tem que ser o mais esfumado possível. Isso é uma ilusão de ótica, é um jogo de luz e sombra. É só mesmo pra quando você olhar, você ver uma profundidade ali. Então eu sempre puxo na direção aqui da minha sobrancelha. Agora chegou a hora, amores. Ó o coração. Pego a minha canetinha delineadora. Primeira coisa que eu faço, tá? É começar um traço bem fininho, rente a minha raiz dos cílios. E eu sempre começo pelo meio. Aí vou trazendo e unindo. E a mesma coisa na parte externa. Uma coisa que me ajuda muito, esticar essa parte, puxando sempre pra cima. Eu consigo ver onde é o finalzinho do meu olho. Cheguei aqui no finalzinho do meu olho, eu vou começar a fazer o traço pra subir o gatinho. Então esse traço vai ser um traço único. Ele vai sair do canto externo do meu olho em direção à minha sobrancelha nesse ângulo de 30 graus mais ou menos. Ó, é isso, só um traço. Tá vendo como o delineador fino te ajuda? É apenas um traço. E ele sendo fininho é como se você usasse uma lapiseira. Fazer um traço assim de lápis bem fininho só pra fazer um esboço. Essa é a intenção. Então beleza, fiz esse traço. Agora a gente tem que unir esse traço, a ponta desse traço, com o meio do nosso olho. Então o que a gente faz? Traz uma linha. Isso aqui tá feio, tá retinho? Não tá retinho, mas calma. É o primeiro esboço do seu delineado. Agora você trouxe, uniu. Beleza. Agora a gente vai acertando e deixando ele mais sofisticado e também preenchendo aqui o meio, tá? Fecha o seu olho, dá uma puxadinha, vem ligando os pontos. Mamá, liguei os pontos, preenchi o meinho do meu esboço. O que a gente vai fazer? Aumentar o traço do delineado. Por que a gente já não traçou inteiro onde ele tinha que ficar? Porque é mais fácil de você errar assim. Vai aos pouquinhos, vai construindo aos poucos para que os dois lados fiquem iguais. Então não tem necessidade de você fazer um traço já perfeito logo pronto. Vai construindo aos poucos, que vai ser mais assertivo para você. Então eu volto aqui e aumento um pouquinho. Uma coisa que me ajuda muito, um truquezinho aí pra vocês. Sempre eu passo a minha unha rente
aos meus cílios. Ensinei isso na primeira aula. Ele dá uma puxadinha final que fica bem afinadinha. E isso deixa um traço bem sofisticado. Então, passo assim, ó. E alonga. Então aí eu vou igualando. Tá um pouquinho errado aqui, ó. Olha só, os dois olhos ficaram muito iguais. E eu fui construindo aos poucos. Tem que ter um pouquinho de paciência, gente. Tem que ir devagar. Então, recapitulando, o que você vai fazer? Primeiro, começar traçando com o pincel deitado, um traço bem rente à sua linha dos cílios, do meio do olho para as extremidades. Depois, segundo passo, você vai pressionar o delineador no canto externo e vai puxar um traço 30 graus mais ou menos, em direção à sua sobrancelha. Depois desse traço, você vai trazer para dentro. Então, construir um biquinho. Então, da ponta desse traço, você vai voltar para o meio do seu olho. E aí você já tem o esboço traçado e você só vai preenchendo e refinando até ficar um delineado bonito e sofisticado. No final, você pega a sua unha e passa aqui. E aí você fez o delineado em todo o olho. Agora, se você tiver um olho com a pálpebra um pouco mais caidinha, o que você vai fazer? Diferentemente do que eu fiz aqui no meu olho, você não vai chegar até o canto externo. Você não vai chegar até o final do seu olho. Você vai fazer o primeiro traço no meio do olho e puxar para as extremidades. E aí, quando você estiver chegando no ponto externo, mais ou menos meio centímetrozinho antes de terminar o seu olho, você já vai subir. Porque o que acontece? O seu olho, ele tem o final mais caidinho. Se você for até o final e tentar subir, não vai ficar certo. Ele vai ficar apontando muito pra cima e sua pálpebra vai engolir o seu olho, o seu delineado. Então não vai dar certo, não vai dar certo. Então o que você tem que fazer? Não deixe nunca chegar até o final da sua pálpebra. E aí, feito esse primeiro traço na raiz dos cílios, você vem do meio do seu olho e você vai traçar a parte de cima primeiro, apontando pra cima. Então você vai vir aqui, ó, e vai trazer pra cá. E aí daqui que você vai fazer a parte de baixo. Por que não a parte de baixo antes da parte de cima? Porque se você for na parte de baixo primeiro, você pode errar o ângulo. Então, indo por cima, você vai ser mais assertivo. E aí depois a parte de baixo, você vem ainda da onde você partiu ali do finalzinho, sem ser do finalzinho do olho, né? Do finalzinho do seu traço. E aí você vem e une com o traço que já está em cima. Testem essa técnica pros olhos mais caidinhos e me falem depois se funciona pra vocês. Essa imagem que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo fui eu que fiz em uma pessoa que tem um olho com a pálpebra um pouco mais caidinha no final. E deu super, super certo fazendo essa técnica de começar pelo meio, puxar a primeira parte de cima e depois unir com a parte de baixo sem encostar no cantinho externo total. Agora vamos finalizar esse delineado com sucesso? Eu vejo muita gente errando feio no delineado aqui no canto interno. Esse delineado não pode ser muito puxado. Ele tem que ser um biquinho quase que invisível. Ele tem que fazer, ó, como se fosse alongar um pouquinho do seu olho e não fazer um traço de fato. Senão parece que o olho se junta, sabe? Não fica legal. Então o que você tem que fazer? Apenas um biquinho. Da parte de cima você alonga um tiquinho, uma pontinha, e aí da parte de baixo você, ó, mais uma vez, por isso que eu digo pra vocês que a caneta delineadora com a ponta mais fina possível vai ser a melhor coisa da sua vida. O melhor investimento. Depois da base, vai ser o melhor investimento da sua vida. Tenha certeza disso. Agora, máscara de cílios, né? Vamos aplicar uma máscara aí, sem técnicas específicas. É só a aplicação da máscara mesmo. E se você tiver dificuldade pra aplicar a máscara, eu falei numa outra aula. Pega o seu espelhinho, olha de baixo pra cima, que é muito mais fácil de você não se borrar e de você também não se machucar. Eu, quando uso os cílios postiços, prefiro sempre aplicar a máscara antes, porque eu não gosto de sujar o meu cílios postiço com a minha máscara. Eu acho que deixa os cílios grosseiros, e os cílios é tão delicado, eu opto sempre por cílios tão refinados, fininhos, o mais próximo do pelo possível, né? Mais próximo da naturalidade, então eu prefiro passar a máscara antes, e depois que eu colar os cílios, eu vou ensinar aquela técnicazinha de aplicar o Curvex de leve só pra juntar um cílio no outro. Então, aplico em cima e também borro um pouquinho, ó, na parte dos cílios inferiores.
Agora vamos para os cílios postiços, o temido parte 2. Que depois do delineado, acho que os cílios é o mais temido de vocês, né? Escolhi aqui uns cílios que eu também vou dar uma observação pra vocês. Eu gosto muito dos cílios da Kiss. E eu sempre escolho os cílios com a raiz branquinha. Então vendo que a raiz dele é bem transparente, eu vou mostrar um outro cílios agora e vocês vão notar a diferença. Olha como a raiz desse é mais grosseira. Cílios normalmente que não são um acabamento tão natural, eles têm essa raiz mais pretinha e essa raiz é mais grossa e mais incômoda e muito mais difícil de colar. Então optem por cílios mais naturais, que tem essa raiz transparente. Tem uma linha da Kiss, que é essa que eu tô usando, que se chama Wisps. Tem alguns modelos e eles são os mais lindos. Primeira coisa que você tem que ver nos seus cílios, se ele está de acordo com o tamanho do seu olho. Então mede no seu olho, vê se ele tá realmente do tamanho do seu olho, se vai sair pra fora ou no canto externo ou no canto interno. Se tiver saindo, o que você vai fazer? Você vai cortar sempre a parte interna dos seus cílios, do canto interno do olho. Porque se você corta a parte externa, você vai perder o gatinho que a maioria dos cílios tem. No caso, essa linha Wisps super encaixa no meu olho, não preciso cortar. Cola que eu indico pra vocês, a Duo, que é uma marca gringa, mas é muito boa e vende facilmente em várias farmácias, várias perfumarias aqui no Brasil. E tem que ser a Duo verdinha, que é essa daqui, que ela é de pincel, como se fosse um gloss, um corretivo, ela tem um pincelzinho. E ela é essa linha verde, que significa que ela é transparente. Então é a cola que mais vai ficar natural e que mais vai entrar certinho no seu olho. E o fato de ela ser transparente também ajuda na hora de você saber qual é o ponto de colar os cílios. Porque você passa a cola e você tem que esperar um pouquinho. Não dá pra passar a cola e já colocar no olho, senão faz uma lambança e os cílios não colam. Quando você aplica essa cola, primeiro que ela já é mais fácil de aplicar do que as outras, porque ela tem esse aplicador, ela tem o pincelzinho. E aí quando você aplica, ela é branquinha. Daí passando alguns segundinhos, ela vai ficando azulada. E é quando você sabe que é o ponto de você colar no seu olho. E é muito rápida essa cola. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês que ela tá branquinha, mas tá com fundo mais azulado, tá vendo? Então o que a gente faz? Assopra um pouquinho. Coisa de 15, 20 segundinhos, ela já vai estar no ponto. Olhem só, ela ficando azulzinha. Estão conseguindo perceber? Por que é importante isso? Esse timing da cola é quando ela começa a ficar grudentinha. Isso vai fazer ela encaixar no seu olho e não desgrudar. Se você coloca antes desse tempo, ela ainda tá muito molhada. E aí ela provavelmente vai soltar. Qual que é a forma mais prática de você colar os seus cílios postiços? Pode ser com a pinça, pode ser com a mão, pode ser como você se sentir melhor. Eu me sinto melhor colando com a mão, tá? Segurando com os dedos. Mas, se você se sentir melhor com a pinça, é super simples. É a mesma forma de aplicação, no mesmo lugar que você vai direcionar. Bom, então eu coloco ele bem no centro do meu olho. Pode ser com a pinça, pode ser com a mão, como você se sentir mais à vontade. E depois eu vou conectando as extremidades, tá? Encaixou primeiro o meio. Deu aquela empurradinha, ó. Quando eu falo empurradinha, é assim, eu seguro nos cílios e, de fato, empurro o meu olho. Quando você dá essa empurradinha, você garante que ele grude mais fácil no meio. Então você pode seguir para as extremidades que ele não vai soltar. E aí você vai pro canto externo, depois canto interno. E depois dá uma empurradinha nele por completo. Nos cantos externos e interno também. Tudo isso, gente, é saber o timing da cola. O segredo tá na cola. E aí, depois que a gente finaliza o nosso cílios, que colou os cílios, a gente volta com o delineador deitadinho e a gente pinta a raizinha dele e também a colinha, pra não ficar um excesso de cola aparecendo, brilhando assim, sabe? E nem também a raiz dos cílios mais esbranquiçadinha, talvez aparecendo. Feito isso, agora eu vou ensinar vocês um truquinho dos cílios que eu gosto de fazer sempre após colar os cílios postiços e deixar ele dar uma respirada, dar uma secada e tal. Quando eu já sei que ele tá estável no meu olho, eu venho com o Curvex, encaixo ele, só dou um clique, ó, só um clique, pra juntar os meus cílios com os cílios postiços e não ficar uma divisão, talvez aparecendo a colinha entre eles. Às vezes, quando a gente encaixa, ele não fica 100% na raizinha dos nossos cílios. E aí, ele fica aparecendo um espacinho entre os cílios postiços e os nossos cílios. Então, quando a gente vem com o Curvex e faz esse truquezinho, ele se une, ele encaixa certinho, um gruda no outro. E aí, aproveita que os cílios estavam um pouquinho molhados ainda de máscara e já faz o grude total.
final. Com isso, os seus cílios não vai desgrudar, tenha certeza disso. Se você esperar o timing correto da cola, se você aplicar o delineador por cima da cola pra também finalizar ela e vir depois com o Curvex dando uma achatadinha pra grudar mesmo, aí seus cílios não vai soltar, pode ter certeza. E agora que o olho tá finalizado, eu posso falar pra vocês, é sempre legal a gente fazer um delineado mais fino, que ele comece mais fininho no começo do olho e vai engrossando à medida que vai chegando perto do gatinho. E aí depois que a gente terminou o delineado, que ele tá correto, que ele tá certinho, se você quiser ir engrossando ele aos poucos, sempre mantendo a parte do canto interno mais fina e a parte do canto interno mais grossa, sempre fazendo essa coisa que começa mais fina e vai engrossando, você pode fazer um delineado mais marcado. Eu fiz aqui um delineado médio, não chega a ser tão fininho, nem muito grosso, mas você pode ir aumentando. E como que você faz isso? Sempre aumentando o traço por cima. Ó, eu vou fazer aqui com vocês. Eu venho aqui no meu cantinho externo, pincel deitado, e vou trazendo. O segredo é você engrossar na pálpebra, mas aqui no biquinho, no cantinho, você não engrossar ele. O truquezinho da unha também serve aqui no cantinho interno, tá? E olha só, construímos mais um delineado um pouco mais marcante, mais puxadão, com o canto interno também mais puxado. Então, quando você tem o seu delineado já pronto, traçado, e você quiser aumentar ele, você vai aos pouquinhos aumentando, sempre devagarinho, até você chegar onde você quer. Nunca faça um traço de uma vez bem grossão, porque às vezes pode ser mais do que você tá precisando, do que você tá querendo, e depois pra corrigir é muito mais complicado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer depois é criar um pontinho de luz aqui bem nesse cantinho pra deixar destacado o nosso canto interno. Eu sempre faço esse ponto de luz nas minhas maquiagens e é uma coisa que é muito, muito minha característica. Então, com um pincel lápis e um iluminador que eu passei no rosto, eu pego um pouquinho do produto, adiciono bem aqui, ó. Pronto, meus amores, finalizamos mais uma aula bastante técnica, com bastante detalhes e que tem que se exercer todos eles para você conseguir ter o sucesso, para você conseguir ter a mão mais firme para fazer o delineado. O delineado, gente, é treino 100%, é criar firmeza na mão, é ir desenvolvendo a firmeza a partir do treino, que você vai pegando mais confiança, que você vai ficando mais firme naquele movimento e aí você vai construindo com mais delicadeza. Então eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido entender a essência aí do delineado, como que funciona, como construir um delineado, fazer o esboço dele, optar por produtos que vão te ajudar, porque não adianta nada você comprar um produto que não te auxilie na hora de executar a técnica. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui abaixo tem o campo para vocês deixarem a mensagem de vocês, se ficaram com dúvidas de alguma coisa, e também vocês podem me contatar nas redes sociais, no Instagram, podem me mandar direct, e eu vou fazer o possível para responder todas vocês, tá? Usem a hashtag para eu poder encontrar vocês, ver vocês fazendo a maquiagem, ver vocês assistindo as aulas. É muito importante, eu tô adorando ver todas vocês usando a hashtag, as meninas que estão usando, eu tô repostando. Eu tô ficando muito, muito feliz, isso tá sendo muito gratificante pra mim. Ver vocês fazendo a minha maquiagem é uma coisa surreal que eu jamais imaginei e que eu vejo que está ajudando muitas de vocês. Recebi muitas mensagens positivas falando que realmente as técnicas que eu ensinei são mais fáceis, que ajudaram a chegar no resultado final legal, que estão construindo aí um conhecimento de maquiagem muito legal e eu tô super, super feliz com isso. Sério, vocês foram muito maravilhosas nesse desafio. Espero estarmos juntas sempre, falando muito de maquiagem e sempre com muitas novidades, com tendências, com tudo que eu mais amo dentro desse universo. Eu tenho certeza que vocês também. Vejo vocês amanhã na live, nossa última aula, nosso encerramento do desafio. Não esqueçam, domingão, 8 horas da noite, ninguém tá fazendo nada, tá todo mundo comendo pizza no sofá. Então bora entrar na live, todo mundo, pra gente encerrar essa semana com um tema super especial e com uma surpresa muito especial pra vocês também. Muito obrigada por terem assistido todas as aulas, por terem participado desse desafio comigo. E amanhã vejo vocês nesse encerramento pra gente fechar com chave de ouro. Um super beijo no seu coração e até mais. Tchau!